Pois bem, irmãos, eu só acho meio desnecessário pregar, né? O pastor já pregou. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abram comigo, como já foi dito aqui, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 38. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fecha os teus olhos e diga: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Gênesis 38, verso de número 27. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim: e aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Diga comigo: e aconteceu que, dando à luz, um dos meninos colocou a mão para fora, e a parteira atou, amarrou em sua mão um fio roxo, e ela disse: este saiu primeiro. Senhor, está aqui a sua palavra, ela não é minha. Fala e não te cales, como o Senhor tem falado à tua igreja desde o início em que nós entramos nesta casa. Senhor, que esta palavra venha, Senhor, arder em nosso coração, venha fazer o efeito que os céus decidiu para nós. Abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para que nós venhamos receber, para que nós venhamos aplicar, colocar em prática tudo aquilo que sai desse altar. Senhor, que nós venhamos comer a tua palavra, viver a tua palavra, andar na tua palavra e ter paz através da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, porque nós somos uma igreja, Senhor, que andamos, que queremos e sabemos que tudo vem através da palavra. Você pode aplaudir a Ele pela sua palavra?
Eu creio que, como eu, os irmãos estão lendo este capítulo pela primeira vez. E estão assustados naquilo que ouviram através da história que aqui está. Nós estamos diante de uma cena, e essa cena é um parto. O parto é um momento muito especial, é um evento muito esperado na vida de uma família. Quem já passou pelo parto sabe que é um momento esperado, é um momento contabilizado, é o momento mais importante na vida de um casal, na vida de uma família que está se formando. Só que esta família aqui não é uma qualquer família. Eu estou falando, irmã Severina, da família dos patriarcas. Eu estou falando da família que é descendente de Abraão, de Isaac e agora descendente de Jacó. Jacó, depois que ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele. E a partir daquele encontro, ele não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Jacó ou Israel vai ter 12 filhos. Vai ter quantos filhos? 12. Está aqui o porquê que crente gosta de ter filho. Israel, Jacó tem 12 filhos. E um desses filhos se chama Judá. Se chama como? Judá. E é Judá agora que vai passar por este momento de alegria, por este momento de emoção, por este momento em que o parto todo engloba a história em que eles estamos vivendo. Eu quero que você preste bem atenção, irmãos, porque é um texto difícil. E se você não prestar atenção, você não vai entender aquilo que Deus quer falar com você. E se possível, você desliga o seu celular, você não tire a sua atenção, você redobre a sua atenção, olhe para cá. É Judá que vai passar por este momento agora, o momento do parto, o momento do quê? O momento do quê? Deixa eu explicar para vocês. Todo filho primogênito, todo filho que nascia primeiro, ele carregava sobre si a maior parte da bênção, a maior parte da herança. E sobre ele repousava a herança da descendência, ou seja, o único nome que ia ser lembrado, ou levado, ou registrado na história, seria do primeiro, seria do primogênito. O filho mais velho, na cultura do texto, aqui em que nós acabamos de ler, o filho mais velho era o mais privilegiado, era o mais... Vocês se lembram que Jacó, ele tomou a primogenitura do seu irmão, se passando por Esaú? Você se lembra disso? Por quê? Porque ele estava de olho nos benefícios, ele estava de olho nos privilégios que o seu irmão tinha e ele não teria por não ser o mais velho. Então, na cultura do texto, o primogênito é aquele que tem mais Mas não é só ter privilégios. Quanto mais privilégio Deus te dá, mais responsabilidade também Ele te entrega. Tem gente que só quer ter os privilégios, mas não quer ter a responsabilidade. Mas antes de vir os privilégios, você precisa se tornar Olha para esse irmão e diga: a responsabilidade gera privilégio. Não, diga mais alto: responsabilidade gera privilégios. A história que aconteceu na família de Abraão, de Isaac, vai repetir aqui em Jacó. Por quê? Porque Rebeca também teve gêmeos, teve 2 filhos, teve 2 nações lutando dentro do seu ventre. A história vai se repetir, a história vai. E a mulher de Judá está grávida, e essa gestação é de gêmeos. É de quanto? É de quê? 2 crianças. Na época, irmão Carlos, a família já tinha uma parteira de confiança, porque a parteira carregava consigo uma grande responsabilidade. Principalmente Daniel, se o caso fosse de gêmeos. Por quê? Porque era de suma importância saber quem vai nascer primeiro. Porque quem nasce primeiro ganha a primogenitura. Quem nasce primeiro ganha os privilégios. Quem nasce primeiro tem um nome registrado na história. Quem nasce primeiro leva a descendência do pai. Então a parteira tinha uma grande responsabilidade.
Agora você imagina, tem uma festa na casa de Judá. Chama a parteira, porque a mulher está prestes a dar à luz. A mulher está prestes a trazer para fora aquilo que gerou dentro dela por 9 meses. Está acontecendo o parto, o momento do parto. Momento de muita emoção, de turbilhões de sentimentos, de ansiedade, de medo, de preocupação. Só quem passou pelos partos sabe o que eu estou dizendo. É uma panela de sentimento ao mesmo tempo. É um sentimento de dor, é sentimento de emoção, é sentimento de tudo. Tudo se mistura. E a parteira está prestes a trazer aquelas crianças ao mundo. Só que o texto vai dizer, no versículo de número 28, e acontecendo que dando à luz, que um dos meninos pôs a mão para fora. Antes do nascimento, Cícera, um dos meninos vai colocar a mão. Gente, eu nunca vi isso na história, só a Bíblia relata isso. E se a Bíblia fez questão de relatar, é porque isso é de suma importância para as nossas vidas. Isso tem uma grande valia para nós. Um dos meninos vai colocar a mão para fora. A parteira não podia errar. A parteira não podia errar. A parteira tinha que falar quem nasceu primeiro e quem viria segundo. Um dos meninos vai colocar o braço para o lado de fora. E quando o menino coloca o braço lá de fora, a parteira vai ter uma ideia. E qual é a ideia? Ela vai pegar uma fita roxa e vai amarrar no pulso do menino. Para quando os dois nascer, ela saber quem foi para saber quem foi Irmãos, mas quando ela ata a fita roxa, o fio roxo no braço do menino, sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar o braço de novo para dentro. E havia uma confiança da família na parteira, que ela não podia. Como que eu coloco uma marca em alguém, sendo que ela ainda não foi concluída, sendo que ainda não foi trazida às claras, sendo que ainda não foi gerada? Como que eu me precipito a marcar alguém como sendo o primeiro, se ainda não foi concluído o parto? Como que eu titulo alguém, se ainda está no processo, ainda está no andamento? Só que quando ela coloca o fio, Meire, no braço do menino, ela está afirmando, ela está fazendo o quê? Ela está dizendo: a honra é dele, os benefícios é dele, a história é dele. Só que ela atribuiu algo a alguém que ainda está em processo de andamento. Ela entregou para alguém que ainda está sendo processado, que ainda está sendo, aleluia, no processo, ainda está no processo. Não nasceu, diga, não nasceu. E já tem privilégios. O parto vai se desenrolando. Eu quero que você preste bem atenção, porque a nossa vida, ela é feita de surpresas. Deus vai surpreender muita gente ainda ao final deste ano. Damos honra, damos nome antes do processo concluir, mas Deus nos sentou aqui para aprender. Calma, não titula, não dê honra, nem privilégio antes de tudo se concluir, antes de tudo acontecer. É porque a gente tem a impaciência, a gente se precipita, a gente quer fazer do nosso jeito, mas quem vai reinar aqui é a vontade soberana de Deus. Ei, quem vai reinar nessa nossa vida não é a minha vontade, é a vontade soberana de Deus. Diga para o seu irmão: tenha calma. A obra não está terminada. Ela está em andamento. Repita comigo: ela está em andamento. Ei, segura a sua opinião, guarda o seu coração, para depois você não se frustrar.
O que Deus está dizendo para alguém aqui: respeite os processos, respeite as fases. Eu não posso afirmar aquilo que Deus ainda não falou. Eu não posso honrar aquele que Deus ainda não escolheu. Ei, espere, não se precipite, não faz o que o seu coração está pedindo, porque enganoso é o coração do homem, mas tenha calma e espera Deus falar. Aponte o dedo para esse irmão que está do seu lado e diga: espere Deus falar. Ó, por que que o menino colocou o braço de novo para dentro do ventre? Porque a posição dele estava errada. O lugar dele estava errado. Ele queria tomar o lugar do seu. Então, antes dele executar o que ele queria, Deus coloca de novo para dentro. Deus coloca de novo para o processo. Deus coloca de novo para esperar as fases. O bebê coloca a mão para dentro do ventre novamente, porque o ventre está dizendo: não é a sua hora, não é o seu momento, não é o seu lugar e nem mesmo a sua posição. Espera o tempo certo. Deus está gerando pessoas para um determinado tempo. Espera o tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua chamada, sobre o teu ministério. Ei, espere o tempo certo de nascer. Sabe por quê? Quem nasce prematuro precisa de cuidado extras. Vamos rasgar o verbo. Quem nasce prematuro vem para dar trabalho. Agora quem nasce no tempo certo vive as etapas certas. Quem nasce no tempo certo conhece aquele a quem o formou, conhece aquele em que o gerou. Escute uma coisa que Deus quer nos ensinar. Se o seu início já está começando errado, ainda dá tempo de consertar. Se o seu começo, a sua posição inicial não é a certa, não continue, porque você vai se frustrar, você vai chorar e vai gerar dores para alguém que não tem nada a ver com o processo que você está passando. O que Deus está dizendo é: se o início, se o começo das coisas começa errado, não continue. Senta, conversa com Deus e conserta. Diga para o irmão: não queira nascer e nem crescer antes do tempo. Repita comigo: não queira nascer e nem crescer antes do tempo. Diga para ele: você está em processo, você está em andamento. Inícios errados, inícios tortuosos precisam ser consertados. Você se lembra do homem que foi até Jesus levando o seu filho? O filho se lançava no fogo e ao mesmo tempo se lançava na água. E ele, cansado de ver essa situação, ele levou até Jesus. E qual vai ser a pergunta de Jesus para o pai? Desde quando este menino se encontra desse jeito? Sabe o que o pai vai responder? Desde a infância. Era Jesus dizendo: você esperou crescer, você esperou fortalecer, você esperou ficar velho para arrumar o problema? Se é desde a infância, já era para ter arrumado, já era para ter corrigido, já era para ter feito de outro jeito. Mas alguém quer se precipitar, alguém quer fazer além do que Deus permitiu, vai quebrar a cara, vai chorar, vai gerar dores e vai se frustrar. Desde a infância, diga, é muito tempo esperando sem fazer nada, irmãos.
Porque o problema vem e você fica adiando, você fica adiando, você fica adiando. E quanto mais você adia para arrumar, ele vai crescendo até o ponto que você não consegue mais controlar. E Deus está dizendo, desde o começo, já traga para Jesus. Se está acontecendo algum problema dentro da tua casa, na tua vida, traz para Jesus. Não deixa tomar tempo, não deixa se envelhecer não. Traz para Jesus, porque o início pode começar torto, mas não vai terminar torto. O início pode começar conturbado, mas não vai terminar conturbado. Se você trazer para Jesus, Ele vai corrigir. Ele vai corrigir, Ele vai consertar. Diga, Ele vai consertar. Se você trazer para Ele, Ele vai consertar. Mas você fica para você com problema? Diga para o seu irmão, larga desse problema. Deixa Jesus consertar, entrega para Jesus. Enquanto a gente se preocupa em crescer, em avançar, Deus se preocupa em nos corrigir. Eu vou repetir que você não entendeu. Enquanto a gente se preocupa em crescer, em avançar, Deus se preocupa em nos corrigir, em nos exortar. E o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele quem Ele o ama. Se Deus está corrigindo, é porque Deus quer que você comece e termine muito bem. Se Deus está corrigindo, é que Deus está te poupando de sofrimentos que virão. Se Deus está te corrigindo, é que Deus está abrindo a tua visão. Se Deus está te corrigindo, se sinta valorizado, se sinta amado, porque Deus só corrige aquele quem Ele ama. Bate no peito e diga, eu sou amado dEle. Eu sou amado dEle. Por isso Deus me corrige. Por isso Deus me exorta. Por isso Deus me sacode. Porque eu quero ouvir a tua voz. Você só vai trilhar caminhos de honra, Bia, se você começar certo. Você só vai colher os frutos bons se você começar certo. Diga para o seu irmão, é muito importante você começar certo. Volta para a cena. Volta para a cena, você imagina? O menino põe a mão para fora, a parteira coloca a fita, amarra a fita roxa, dizendo, este é o primeiro. Coloca a mão de novo para dentro do ventre. E se ela puxasse o menino, o que ia acontecer? E se ela puxasse o menino, o que ia acontecer? Ia trazer sangramento e dores para alguém que não tem nada a ver com a história. É porque alguém quer insistir em ter por perto e não pesa na balança, Daiane, as consequências que vai ter. Se puxa, você vai causar dor e sofrimento para a mãe que não tem nada a ver com a história, para a mãe que está esperando o tempo de dar à luz, para a mãe que fez tudo certo. Ei, Deus está dizendo, não adianta segurar aquilo que não é para a sua vida, não adianta reter aquilo que não é para você, só vai gerar dor, só vai gerar sofrimento para quem não tem nada a ver com a sua história. Olha para esse irmão e diga, vigia. Não puxa para perto. O que Deus não autorizou está perto. Não coloque para dentro quem Deus tirou para fora. Gente, é tanta palavra que Deus fala. Você só não anda direito porque você não quer. É tanto conselho que Deus fala desse altar, e você só não pega porque não. Receba tudo que é de graça. É para você, não é para quem não veio, é para quem está presente. Sabe que eu quero dizer para você, permita-se Deus te corrigir, Deus te alinhar. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja Vida com Deus? Alinhar, corrigir, aplanar, arrancar. Deixa Deus fazer. Diga para o seu irmão, deixa Deus fazer. Não atrapalha, porque Ele é o dono da obra. Não machuque pessoas porque você quer nascer antes do tempo. Não machuque pessoas porque você quer voar antes do tempo. Não machuque pessoas porque você quer aparecer antes do tempo. Ei, cresça certo, não pule etapas. Cresça certo no tempo certo. Há um tempo determinado para todas
as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de cantar, mas há tempo de chorar, há tempo de afastar, mas há tempo de estar perto. Há um tempo, espere o tempo de Deus para a tua vida. Diga, o menino estava quase começando errado, mas aí teve tempo de voltar. O menino Naila estava quase começando errado, mas teve tempo de voltar. Para onde? Para dentro, diga, para dentro do útero. E quando ele volta, Dai, vai acontecer algo maravilhoso. Vocês querem saber? O ventre da mãe vai se encarregar de colocar o menino na posição certa. Você não entendeu? Quando ele quer nascer antes do tempo, ele quase acaba com uma história. Mas aí, ele volta para dentro. E quando ele volta para dentro, o ventre, o útero, se encarrega de posicionar ele no lugar certo. Sabe este lugar aqui, esta igreja? É um útero espiritual. É um ventre espiritual. Quando nós queremos fazer as coisas erradas, Ele nos coloca para dentro, Carlos, e nos mantém na posição certa, dizendo, espera o tempo, espera a hora, não é agora. Só que quem está dentro do ventre precisa se dispor a ser cuidado por Ele. Quem está dentro precisa se dispor a ser cuidado por Ele. Não é só estar dentro do ventre, é se dispor a ser cuidado por Ele. Deus está dizendo, se você se dispor a ser cuidado pelo ventre, pelo útero, chamado igreja, vai nascer, vai crescer, vai dar certo, vai crescer, vai dar certo. Não há caráter duvidoso, não há, aleluia, postura incorreta que permaneça dentro do ventre. Se você está dentro do ventre, Ele vai corrigir, Ele vai tratar, Ele vai curar, Ele vai arrancar, Ele vai trabalhar. Ei, porque nesse útero aqui chamado igreja, tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem livramento. Ei, deixa ser tratado por Ele, permita ser tratado por Ele. O segredo de nascer bem é ser tratado por Ele. O tempo que você está dentro, você está sendo tratado. Você está sendo forjado. Quando a criança está dentro do útero da mãe, ela não precisa de nada mais, porque tudo que ela precisa, o útero está dando a ela. E Deus está dizendo, tudo que você precisa, aqui tem. Mas você precisa se dispor a ultrar. E é engraçado, irmãbinha, que quando uma criança está dentro do ventre, você não vê o que está acontecendo, mas você sente. Do lado de fora alguém está dizendo, não está acontecendo nada, não vejo mudança. Mas está dentro e está sendo tratado. Está dentro e está sendo cuidado. Não está vendo mudança porque ainda não é o tempo de nascer. E quando nascer vai ver que valeu a pena permanecer. Valeu a pena ficar. Valeu a pena esperar. Ei! Não compre conversas de desigrejados, que um dia fez parte do útero e agora vomita, e agora esnoba, fala mal do útero que gerou, fala mal do útero que tratou, fala mal do útero que cuidou, porque tem muita gente ingrata que sai do útero e sai falando mal, mas se não fosse o útero, nem vivo estaria. Se não fosse a igreja, nem vivo estaria. Só está vivo porque o útero chamado igreja gerou, acompanhou, cuidou, livrou, guardou, alimentou e está vivo. Se a igreja é o útero espiritual, eu tenho uma dica para vocês. Não deixe falar mal do útero que está te gerando e está cuidando de você. Não permita. Porque dentro de um útero há complicações. Há acontecimentos que fogem
da mão do médico? Há surpresas? Isso é normal. Mas também há segurança. Repita comigo, diga para o seu irmão, enquanto você está dentro do útero, nada vai te acontecer. Mas ai de você, diga, ai de você, se querer sair antes do tempo. Quando o menino coloca a mão para dentro, a posição dentro do útero muda. A posição não é dando oportunidades que a gente vai curar pessoas. Se a parteira dessa oportunidade daquele menino nascer naquele momento, ela estava se antecipando a algo que não estava no plano de Deus. Ser tratado, ser curado, ser transformado, não é tendo oportunidades. Muitas vezes é no anonimato, é sem ninguém ver. Alguém pode estar dizendo, nossa, você ainda está nessa posição? Mas é a posição que Deus escolheu. Nossa, você ainda está nesse cargo? Porque é o cargo que Deus escolheu para a minha vida. Eu não vou me precipitar, eu não vou negociar, eu não vou me vender para querer aquilo que não me pertence. Eu só quero o que é meu, e eu vou esperar o tempo que for, mas o que é meu virá. Só que vai acontecer algo aqui interessante. Samuel, o menino vai para a posição certa. Só que ele está marcado. Ele está marcado. De repente, quem nasce é o outro. Quem nasce é o irmão. Mas quem nasce não tem a marca, Bia. Quem nasce não é o primeiro, segundo julgamento da parteira. E agora? Nasceu quem ela não estava esperando. Nasceu quem ela não estava esperando. Eu vou repetir que alguém não entendeu. Nasceu quem ela não estava esperando. Ela estava esperando aquele que estava com fio roxo marcado, aquele que ela já tinha visto primeiro. Mas nasceu quem ela não estava esperando. Não estão te esperando, mas você vai romper. Não estão te esperando, mas você vai romper. Não estão te aguardando, mas vão ouvir falar de você. Olha, não tem marca, não tem tapinha nas costas, não tem aplausos, mas nasceu. Mas nasceu. E o seu nascimento vai confundir muita gente. Porque alguém vai olhar e vai dizer, mas como? É Deus dizendo, ninguém invalida o que eu já determinei para acontecer. Levante as mãos que eu vou profetizar. Se Deus determinou, ninguém invalidará. Se Deus determinou, ninguém invalidará. Vai acontecer. Sim, vai acontecer. Vai acontecer. Volta para o texto. Verso de número 29. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu. E olha que a parteira disse: como tens tu rompido? Em outras palavras, olha aqui para mim. Sabe o que ela está dizendo em outras palavras, Joilson? Como você conseguiu nascer? Como você conseguiu sair daí? Como você conseguiu vencer? Como você conseguiu chegar aqui? Me explica. Alguém vai ficar de boca aberta sem entender. Mas o tempo de Deus na sua vida está chegando. Está chegando. Vai nascer, vai chegar. Vai. Quando alguém perguntar como você chegou aqui, você vai dizer,
eu cheguei porque Ele segurou na minha mão e me trouxe. Ele chamou-me pelo nome, eu sou dele, Ele é meu. Se chegar a tua hora, ninguém impede. Não há capeta, não há feitiçaria, não há macumbaria, não há acusação, não há ponte. Se chegou a tua vez, é a tua hora, é o teu momento. Celebre, porque o tempo de alguém está chegando. Está chegando, o tempo está chegando. Sabe quando em um determinado ambiente alguém está esperando alguém de grande renome? Está no cartaz, está em evidência, tem a marca, tem a fita, a parteira confirmou que é o primeiro, mas acontece alguns imprevistos, acontece alguma surpresa, e Deus envia o outro. Quando chega o outro, todo mundo fica assim, mas não era ele. Eu não estava esperando ele. Mas não era ele, mas o céu estava dizendo, mas é o que eu escolhi para ser. Não é o que você quer, é o que eu escolhi para ser. Não é no seu momento, é no momento que os céus determinou. Ei, olha para esse irmão e diga, ei, levanta a cabeça. Porque quem te mediu de baixo para cima vai ter que entender que o tempo é seu, que a hora é sua, que o momento é agora, que a honra chegou, que a honra, tem honra de, ai, vocês não estão entendendo, tem honra de Deus para alguém. Eu cheguei porque Deus quis. Eu nasci porque Deus decidiu. E se Deus decidiu, quem vai contender contra Ele? Quando o neném que a parteira não está esperando nasce, ele recebe um nome. E qual é o nome? Pérez. Repita comigo, Pérez. Sabe qual é o significado de Pérez, Daniel? Aquele que abre brecha. Aquele que abre brecha. Ele passou em lugares e espaços invisíveis. Ele passou por espaços e lugares que ninguém acharia que nasceria alguém dali. O nosso Deus é o Deus que abre porta, sim. E qual que é a função da porta? Entrar e quero ver Deus fazer você vir. Quero ver Deus fazer você entrar. Não é pela porta, porque pela porta está todo mundo esperando alguém entrar. Quero ver Deus te trazer pela brecha. Quero ver Deus te apresentar pela brecha. Pérez estava dizendo, a porta não foi aberta porque não me queriam como primeiro, mas Deus abriu uma brecha e eu apareci, e eu cheguei, eu estou aqui. Mesmo que não abre porta, Ele tem uma brecha para me passar. Mesmo que não abre espaço, Ele tem um caminho para mim atravessar. É no meio da tormenta que Ele abre caminhos. É no meio da tormenta que Ele abre caminho. Tem uns que espera passar pela porta, espera a porta. Enquanto a porta não abre, ele não passa, ele espera. Mas tem uns loucos igual eu. Pode ter uma brecha, mas é aqui que eu vou passar. Enquanto alguém está esperando a porta se abrir, eu já tenho uma brecha para passar. Você está entendendo? Quando Deus decide te honrar, é no aperto mesmo. É quando Ele amassa, quando Ele aperta, é porque você está passando pela brecha. Ai, meu Deus do céu, Deus está fazendo abridores de brecha nessa noite. Você vai abrir, vai passar por ela. Pérez estava dizendo, não fui esperado,
não tinha torcida, não tenho quem me aplauda, não tenho a fita que recebe a marca de que é o primeiro, não tenho aceitação da parteira, mas tenho Deus. Não espere a aceitação das pessoas, Ele já te aceitou. Não espere a aceitação das pessoas, Ele já te aceitou. Levante as mãos, enquanto você aguarda as pessoas te aceitar e fica triste por isso. Deus está dizendo: ei, eu já te aceitei, você é meu. Você não tem a marca do homem, mas tem a marca do céu. Você não tem a marca da terra, mas tem a marca. Enquanto alguém se preocupa com a sua chegada, Deus está te forjando. Porque quando você se apresentar, quem achava que era o único e o primeiro, vai ter que sentar para te ouvir. Algumas parteiras que querem proibir o seu nascimento. Há algumas parteiras que querem proibir o anunciamento do seu nascimento. Mas aquilo que Deus falou que vai nascer, vai nascer. Não se apegue às dores e às frustrações que você teve que passar por alguém que não aceitou o seu nascimento, mas se assegure naquilo que Ele fez por você. Ele te conhece, te chamou pelo nome, você é dele. Brilhe no tempo que Deus te dá para brilhar. Nasça no tempo que Deus está te dando para nascer. O útero chamado igreja está gerando, está cuidando para que você tenha um bom nascimento. Os maiores nascimentos, Itamara, da Bíblia foram realizados em tempos de crise. Isaac nasce quando Abraão já tem 100 anos de idade. Alguém diz assim: já passou da hora. Os céus dizendo: não, é a hora certa. Está velho para viver isso, está velho não, está maduro, está experiente. Os maiores nascimentos de pessoas ilustres foi no momento de crise. Então no momento de crise Deus vai fazer você nascer, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você romper, Deus vai fazer você avançar. Se coloque de pé. Ita, prepara um louvor lá. Prepara um louvor. Não almeje ser o primeiro, almeje ser o escolhido. Diga ao seu irmão: não almeje ser o primeiro, almeje ser o escolhido. Feche os olhos, põe a mão no teu coração. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, e essa palavra falou tanto ao meu coração. Me ensina a esperar o tempo da gestação. Me ensina a esperar o tempo do cuidado, o tempo, Senhor, em que o Senhor está tratando conosco. Este é o tempo que o Senhor separou para as nossas vidas e aqui estamos. Não queremos ser o primeiro, queremos ser o escolhido por Ti. Senhor, tudo que nascer, tudo que crescer, venha ter o Teu aval, venha ter as Tuas mãos. Eu não quero me precipitar em fazer aquilo que o Senhor não pediu e nem falar aquilo que o Senhor não falou. Eu só quero fazer a Tua vontade no Teu tempo, no tempo e na hora que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu aceito ser confrontado, eu aceito ser corrigido. Ei, diga isso: Senhor, eu aceito ser corrigido,
eu aceito ser tratado, eu aceito tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me escolheu, naquele que me ungiu, naquele que me separou e naquele que tem me capacitado. Só quem entendeu essa palavra, aplauda Ele. Vamos adorar. Aleluia.